Graça e paz. Vamos continuar estudando essa nova série de estudos chamada Jornada Bíblica do Novo Testamento. É um estudo sintético, panorâmico sobre cada livro do Novo Testamento, dando uma visão geral sobre o desenvolvimento desse livro, o tema de cada livro e o pano de fundo, por que aquele livro foi escrito e como o autor de cada livro desenvolve o seu assunto. Nós já tratamos de dois assuntos. Estudamos sobre as comparações do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Já estudamos sobre as alianças da Bíblia, principalmente daquela ideia dos 4 eventos, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então, como essa revelação progressiva de Deus vai acontecendo e Deus usando as alianças. E como a nova aliança, então, ela concretiza tudo em Jesus Cristo. Hoje vamos estudar os temas do Novo Testamento. Quais são os principais temas? Outros temas acontecem, mas quais são os principais temas, os temas gerais que aparecem, que são defendidos, que são desenvolvidos e explicados pelos autores do Novo Testamento? Então vamos começar dando início então ao que o Novo Testamento fala do primeiro assunto, sobre a vida de Cristo. Todas as informações que são necessárias para nós conhecermos quem foi Jesus, desde o seu nascimento até a sua volta ao Pai, estão relatados nos 4 evangelhos. Mais para frente a gente vai então trabalhar com as divisões desses livros e mais detalhes sobre esse arranjo dos 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem foram essas pessoas? Por que eles escreveram? Qual a base que eles tiveram para desenvolver os assuntos? Quais os conteúdos que se repetem? Todos os evangelhos falam da mesma coisa ou não? Então, mas o alicerce do Novo Testamento, onde é colocado toda a doutrina, desenvolvido todos os dogmas da fé cristã, estão baseados então no que esses autores escreveram. Esses 4 evangelistas. 3 têm muito material muito similar. E um acrescenta mais informações porque ele viveu momentos mais específicos do que essas outras pessoas, do que os outros 3 autores. Então, sobre a vida de Cristo, os detalhes, a história, a sequência, eles narram. Só que tem um detalhe que já vou antecipar agora. Esses evangelhos, eles narram somente 52 dias da vida de Jesus. Então, eles são livros históricos, mas eles não têm a ideia de produzir uma biografia. Cada um tem um público-alvo, eles têm um interesse, eles sentem uma necessidade e eles escrevem de uma forma com que a pessoa possa se convencer e ter as provas históricas e verídicas de quem realmente Jesus foi. E eles não, em alguns casos, não estão preocupados tanto na sequência. E eles selecionam eventos por causa de para quem eles estão escrevendo. Nós vamos trabalhar mais sobre isso. Então, sobre a vida de Cristo, a base, o alicerce da casa do Novo Testamento são esses 4 evangelhos. O outro assunto que os evangelhos vão tratar bastante é sobre a questão da justificação. Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. E todo o Antigo Testamento, com a lei, principalmente as alianças, elas demonstram e deixam bem claro que o homem é pecador, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, ninguém pode ser justificado nem por suas obras ou por sua religiosidade diante de Deus. O homem está perdido, o homem está carente da glória de Deus. Ele não consegue ser salvo nem por si próprio, nem pelas obras que ele faz e nem por outra pessoa. E o homem precisa ser justificado, ele precisa ser declarado justo diante de Deus. Deus é justo. E por ser justo, ele não pode empurrar o pecado, a culpa do homem, a condenação do homem, para debaixo do tapete. Senão ele deixaria de ser justo. E ao mesmo tempo ele é amor. Então como Deus resolve, como que Deus então consegue declarar o homem justo diante dele mesmo, com que o homem passe a ser inculpável e desenvolva novamente a comunhão, o relacionamento e tenha um status diante de Deus que dure eternamente
que não e que tem a capacidade de nunca mais pecar. Como que Deus faz isso juridicamente, batendo o martelo e declarando então Deus, o homem justo diante dele, sem culpa, adequado à sua santidade, porque por Deus ser santo, 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 justo, infinito, qualquer mancha de pecado, qualquer mancha de maldade seria destruída diante dele. Então o homem precisaria resolver isso, mas o homem não tem capacidade. Então Deus resolve isso. Então como Deus resolve? Qual é essa maneira de Deus, essa maneira única? Como que Deus faz isso? Então 3 livros vão tratar especificamente sobre esse assunto. O livro de Romanos, Paulo escreve, é um tratado teológico. É uma obra-prima, um dos livros mais bonitos, que tratam no sentido assim de jurídico sobre a nossa salvação, sobre a nossa culpa evidente, as provas da nossa culpa e como que Deus resolveu esse problema e como que nós andamos agora diante de Deus. Então o livro de Efésios também vai falar sobre isso, como que Deus resolveu isso e como que nós podemos nos apropriar desse perdão, dessa regeneração, de nos tornarmos justos diante de Deus. E Gálatas vai também falar sobre esse assunto, principalmente combatendo qualquer outra sugestão, qualquer outra alternativa. E se alguém vier com qualquer outra alternativa e defender alguma outra alternativa, que seja considerado amaldiçoado, porque estará sendo inimigo de Deus. Deus enviou seu próprio Filho para criar essa maneira do homem ser justificado por ele. É interessante que no livro de Abacuque tem um versículo que Abacuque fala que o justo viverá por sua fé. Esse versículo vai ser repetido nesses 3 livros. No livro de Romanos, no livro de Efésios, no livro de Gálatas. E cada um vai dar uma ênfase especial a uma palavra desse versículo. Romanos vai dar uma ênfase muito profunda sobre o justo. Efésios vai dar uma ênfase como que o justo viverá. Então a ênfase é sobre a palavra viverá. E Gálatas a ênfase é pela fé, a palavra fé. Então não mais pelas obras. Então sobre esse momento que Deus elimina a condenação do homem, declarando o homem justo, esses 3 livros vão contribuir para nosso entendimento. Sobre a obra de Cristo, a justificação, ela é fundamentada, ela tem como lastro, ela tem como base aquilo que Cristo fez. A obra de Cristo, desde a sua encarnação, a sua obediência ativa, a sua obediência passiva, a sua entrega pela morte, o seu sacrifício, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a apresentação da sua obra para o Deus Pai. Então o livro de Hebreus vai dar a ênfase sobre a obra que Cristo realizou. Sendo Deus, se encarnou, realizou essa obra de obediência, esse sacrifício por expiação e voltou ao Pai. O livro de Hebreus é escrito para os hebreus. Nós não sabemos exatamente quem é o autor desse livro. Mas ele traz os entendimentos do Antigo Testamento que Deus revelou a forma de agradar a Deus através do sacrifício, do derramamento de sangue, da expiação e também pela fé e pela obediência. Então o livro de Hebreus vai desenvolver esse tema para que a gente entenda o valor da obra de Cristo e que somente através da obra de Cristo nós podemos ser então justificados. Então o primeiro tempo foi sobre a vida de Cristo, a justificação necessária para ser salvo e a obra de Cristo. O quarto tema é que aqueles que são justificados pela fé na obra de Cristo fazem parte, não que escolhem-se, mas automaticamente Deus coloca num corpo de Cristo chamado igreja. Então, aqueles que são verdadeiramente, que creem em Cristo, nasceram de novo, se arrependeram dos seus pecados e confessaram que somente a obra de Cristo pode os salvar, aqueles que foram regenerados e o Pai colocou o Espírito Santo nessa pessoa, essa pessoa então passa a ser salvo no momento que ela crê. E ela então passa nesse momento a
pertencer à igreja de Cristo, à igreja universal de Cristo, essa igreja invisível, que nós não sabemos quantos são, que estão espalhados sobre a terra. Mas essa igreja universal, ela se reúne em grupos locais. E nesses grupos locais nós temos aqueles que são genuinamente salvos e aqueles que pensam que são salvos. E essa igreja local está caminhando, cumprindo a sua missão, enfrentando os seus problemas, espalhando o reino e sendo disciplinada e edificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quais livros que falam sobre a igreja de Cristo? Primeiro é o livro de Atos, que vai narrar o começo da igreja, que começou entre os judeus, depois foi entre os prosélitos, os discípulos de João Batista, e aí então foi estendido aos gentios e chegou até onde nós moramos, no Brasil, em qualquer canto do mundo hoje. A igreja de Cristo, o reino de Deus, foi espalhado pelo instrumento que Deus tem hoje, que é o corpo de Cristo, chamado Igreja de Cristo. No livro de primeira, então, o livro de Atos ele começa lá em Jerusalém, depois ele vai para a Judéia, depois Samaria e termina nos confins da terra quando Paulo chegou até Roma. Então o evangelho, o reino de Deus chegou através da instrumentalidade dos apóstolos da igreja até os confins da terra na época, que era Roma. E Paulo seguiu implantando igrejas. Os apóstolos, eles foram espalhados para evangelizar e qualquer pessoa que cria em Cristo, então fazia parte da igreja, deveriam se reunir, edificar uns aos outros, viver como família e como família testemunharem um testemunho vivo de salvação e a palavra de Deus para as pessoas que ainda não creram. Então Paulo chegou numa cidade chamada Corinto, uma cidade portuária grande, com muitos problemas morais, de idolatria, e Paulo vai ficar no início sozinho, depois ele encontra alguns amigos, um casal de amigos que vão sustentar até o ministério, mas ele ficou, é o lugar onde Paulo mais ficou tempo. E apesar de Paulo ficar mais tempo por causa das necessidades dessa cidade, é a igreja no Novo Testamento que mais apresentou dificuldades, muitas dúvidas, muitas falta de compreensão, se julgavam entendidos em todas as coisas, eram soberbos, eram arrogantes, muitas divisões. E Paulo os trata como bebês na fé. Usa muita ironia com eles. Há muita repreensão, mas ao mesmo tempo nós vamos ver um coração bem dolorido de Paulo, de ver que como que o pecado estraga a vida de uma pessoa e ela, para voltar e ser amoldado e ter comunhão, uma comunhão mais bonita com Deus, como isso demora, isso causa problema. E a igreja enfrentava dificuldades. E Paulo tenta corrigir, ajudar essa igreja a viver uma vida sadia. A igreja de Filipenses é o contrário. A cidade de Filipos, onde tinha uma igreja chamada Igreja de Filipenses, Paulo que colocou essa igreja aí. Paulo passou por lá, foi preso, enfrentou perseguições nessa cidade, mas uma igreja muito forte e amorosa. Uma igreja pobre, pequena, mas uma igreja muito preocupada e muito grata por aquilo que Paulo tinha feito por eles. E aonde Paulo ia, eles sempre estavam preocupados, procurando saber o que estava acontecendo e sempre ajudando Paulo. Várias vezes eles ajudaram, enviaram contribuições para Paulo para que ele pudesse realizar o seu ministério. Então, uma igreja que em Corinto a gente encontra todo tipo de dificuldade, de problemas. Em Filipenses nós não encontramos problemas, a não ser um caso, aonde que duas irmãs que trabalhavam muito sério com Paulo, mas por alguma coisinha estavam de bico virado uma com a outra. E Paulo só exorta elas, olha, eu peço que elas voltem a trabalhar juntos e pensem concordemente. Alguma coisa elas estavam pensando diferente e está trazendo tristeza para as duas, e isso automaticamente afetava a igreja. Só esse probleminha. Mas era uma igreja viva, que se associava com Paulo. Então, as dificuldades que Paulo tinha, eles sentiam. Os lucros que Paulo tinha, no sentido assim de levar pessoas a Cristo, eles vibravam, porque eles entendiam como era o reino de Deus. E Filemão? Filemão é o nome de uma pessoa.
Paulo, quando chegou em Colossos, ele começava sempre o ministério pregando em sinagogas, e logo a sinagoga não deixava mais ele pregar lá, então ele ia para a casa de algumas pessoas. E lá na cidade de Colossos, Paulo então começou a se reunir na casa desse irmão chamado Filemão. O irmão possivelmente rico, o seu filho se torna o filho de Filemão se torna o pastor da igreja, e um dos escravos de Filemão roubou Filemão e fugiu. E nós não sabemos exatamente os detalhes, mas ele em algum momento se encontrou com Paulo lá em Roma. E quando os filipenses enviaram uma oferta para Paulo, Paulo fala que vai enviar de volta Timóteo, Epafrodito, que é o irmão que levou a oferta, que tinha ficado doente, e vai levar Onésimo de volta para que Filemão o aceitasse como irmão. É um livro o livro de Filemão é um livro de um capítulo só, não tem teologia, mas tem a teologia na prática, a doutrina na prática. É o que nós fazemos agora como cristãos. E o principal problema que nós vamos sempre enfrentar, tanto com pessoas que não são crentes, mas dentro da família, e principalmente dentro da família de Deus, é a questão dos relacionamentos, a questão do perdão. E Deus nos ensinou então como perdoar, assim da mesma forma que Cristo nos perdoou. A base comparativa para nós amarmos uns aos outros não é mais a nós mesmos, o quanto nós amamos, mas a base comparativa é assim que Cristo nos amou. Da mesma forma que Cristo nos amou, doando a sua vida, nós devemos amar aos outros. E quando amamos, perdoar alguém, assumir a dívida de alguém, fica muito fácil. Então Paulo encoraja esse irmão Filemão a receber de volta o seu escravo fujão. Ele fugiu como escravo, como ladrão. Agora Paulo aconselha ele, encoraja o irmão Filemão a receber agora como irmão, irmão na fé. Ele saiu como incrédulo, saiu como ladrão, saiu como escravo e volta agora como irmão na fé. E Paulo ainda fala para ele, olha, se ele te dever, se você não quiser perdoar, se você quiser ainda cobrar alguma coisa dele, bota na minha conta, que depois eu te pago. Só que Filemão sabia o quanto ele era devedor para Paulo. Então, livros que falam sobre a Igreja de Cristo, problemas, como resolver, a ênfase, são esses 4 livros. O livro de Atos, 1 Coríntios, Filipenses e Filemão estão mais centralizados nesse assunto. É claro que eles vão falar de outros assuntos, mas a ênfase maior então está sobre a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo precisa de pessoas que Deus vai estabelecer como estrutura da igreja. Deus concede dons para todas as pessoas e algumas pessoas vão ser os ministros de Cristo. Tem uma responsabilidade enorme, não podem ser qualquer um, tem que ser pessoas preparadas, que tenham uma vida condizente com o Evangelho, que sejam pessoas que são aptas para ensinar, que tenham amor, que tenham espírito de servo e não dominadores. Então, esses 4 livros vão tratar de assuntos, características, exigências das pessoas que querem exercer liderança, que querem servir a Deus no ministério da igreja. O próprio Paulo fala para Tito e para Timóteo que aquele que deseja ser um líder é o melhor propósito de vida que você tem para a sua vida. Porém, é necessário que preencha certos requisitos. Então, não é simplesmente fazer uma faculdade, mas tem que preencher alguns requisitos, como Jesus preparou os seus próprios discípulos. E até depois de 3 anos e meio, ainda eles estavam chucros, ainda precisavam de mudança. Então, o segundo livro de Coríntios, Paulo escreve a primeira carta de Coríntios, depois ele vai escrever mais uma carta, depois é a segunda Coríntios que nós temos preservada. Paulo, então, ele recebe muitas críticas da igreja de Corinto. Acusam ele de não ser um bom pregador, acusam ele de não ser muito desenvolto nas palavras, acusam ele de ter uma imagem pessoal muito ruim, talvez feio, magrinho, tinha problema nas vistas. Então era horrível, não era um Silvio Santos, não era alguém que era muito agradável de se ver. E além de tudo, falavam que ele era covarde, ou queria só ser sustentado, várias acusações. Então Paulo vai escrever, falava que ele não era apóstolo, não tinha autoridade para fazer o que ele estava fazendo,
Então Paulo escreve a carta de 2 Coríntios para se defender. E se tem uma coisa que a gente aprende nos evangelhos, nas escrituras, que aqueles que servem a Deus têm muita dificuldade de se defender, porque eles não querem se defender. Não estão preocupados com isso, porque sabem que Deus é quem conhece o coração deles. Então eles não ficam alarmados, não ficam com urgência assim de provar alguma coisa. Mas Paulo via que era necessário. E ao fazer isso, nós vamos encontrar lágrimas nesse livro. Um coração ferido, um coração machucado por aquilo que fizeram com ele e pelo fato dele ter que fazer isso, de ter que escrever essa carta para ajudar a igreja. A primeira carta já foi para resolver alguns problemas. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas a segunda carta ainda havia um grupinho que estava sendo um peso, uma dor para Paulo naquela igreja e estava prejudicando a igreja. Paulo tinha algumas pessoas que eram companheiros dele. Nas viagens que ele ia de cada cidade, ele levava sempre um grupinho. Então ele pregava ali naquela igreja e ele deixava por um tempo um desses companheiros e ia para algum lugar. E tinha uma ilha bem no Mediterrâneo chamada Ilha de Creta. Uma ilha complicada, a cultura da ilha era complicada. E Paulo tinha um companheiro dele chamado Tito, um cara firme, ponta firme, corajoso. E os cristãos de Creta, que estavam ainda com a cultura de Creta, estavam desorganizados. E para colocar em organização isso, ia dar trabalho. Precisaria de uma pessoa muito firme, uma pessoa confiante, uma pessoa determinada. E Paulo, então, chama Tito e envia Tito para a ilha de Creta para colocar em ordem a igreja daquele local, daquela ilha. Várias igrejas que existiam lá. Então, Tito é comissionado por Paulo para ir nesse lugar. Então, a palavra que Paulo dá para Tito são palavras de orientação, de encorajamento e de autorização para ele. Nós vamos ver que, já sabemos, você já deve ter ouvido, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma cidade grande, era praticamente a capital religiosa do Império Romano, adoravam a deusa Diana. Paulo teve problemas nessa cidade, eles queriam matar Paulo e gritaram muitas horas dizendo que queriam matar Paulo. Então a entrada do evangelho foi muito complicada lá. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, quando creram no evangelho, abandonaram toda a idolatria, queimaram os livros de feitiçaria. Então, ao mesmo tempo da dificuldade, ao mesmo tempo de um grande resultado. E uma igreja muito forte se tornou nessa igreja de Éfeso. Até que na história fala que Maria, mãe de Jesus, ficou muito tempo lá, porque João, o apóstolo João, passou a cuidar de Maria como sua mãe e foi para Éfeso e levou ela junto. Então, era uma cidade muito beneficiada com a presença ali de Maria e João. E Paulo colocou Timóteo para pastorear essa igreja. Timóteo é de um perfil mais tímido, um perfil mais não tão corajoso, não tão firme. Então Paulo sabe que Timóteo, ao exercer o ministério nessa igreja de muita gente forte, opinião, uma igreja grande, ele precisaria de encorajamento, direções, valores. Então Paulo escreve essas duas cartas para ajudar Timóteo a perceber detalhes que serão importantes no seu ministério ali na igreja de Éfeso. Então, esses 4 livros dão informações e nos dão conhecimento como um ministro, como um servo de Deus que lidera a igreja deve ter. Então, 2 Coríntios, Tito e as 2 cartas que Paulo escreve então a Timóteo. A igreja, tanto como Jesus, e o próprio Jesus falou que se perseguiram ele, vão perseguir os discípulos, e também perseguiram a igreja. A igreja, desde o seu início, ela nasceu sendo perseguida. Então, tanto Jesus como os discípulos e os apóstolos e a igreja nunca na história tiveram sossego. Sempre foram perseguidas. Vários tipos de perseguição, algumas físicas que levavam à morte, outras morais, outras emocionais, outras perseguições assim que causam terror, pavor.
mas a igreja sempre foi odiada, porque é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, porque Cristo é odiado, porque o mundo odeia Cristo. E as perseguições, elas, segundo a perspectiva bíblica, apesar do desconforto das tragédias, elas são uma coisa boa para a igreja. A igreja deve aproveitar disso. Então, o irmão de Jesus, chamado Tiago, ele escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. E o assunto que ele fala já de início, ele fala que tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Porque nós seremos enriquecidos. A provação vai ser uma oportunidade de Deus transformar em bem aquilo que está acontecendo e nós vamos ser enriquecidos com sabedoria, com paciência, com perseverança. Então, se estamos sendo perseguidos por amor a Cristo, nós devemos nos alegrar. A reação esperada é nos alegrarmos. Alegrar não é ficar dando risada para tudo quanto é lado, mas é se satisfazer no Senhor, não murmurar contra o Senhor, sentir satisfeito que Deus está cuidando. O apóstolo Pedro também escreveu um livro ajudando as igrejas de todas as igrejas conhecidas que tinham contato com ele. Então ele escreveu, fizeram cópias e mandaram para todas as igrejas, falando a respeito da perseguição. Tanto que, lembrando o que Jesus fez, e Pedro fala então, a perseguição vai produzir em nós ansiedade. Então pega a sua ansiedade e lança sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Então perseguição é um assunto que vai sempre existir na história e na vida da igreja. Então esses dois livros falam, Tiago e 1 Pedro, dão muita ênfase à perseguição. A igreja, ela vai enfrentar também, e não devemos nos assustar com isso, apostasia. A palavra apostasia é uma palavra grega neutra. Ela simplesmente significa saída, retirada ou abandonar algo. Então, quando você está numa sala, se você abriu a porta e saiu, então você cometeu apostasia, você saiu daquele lugar, você abandonou aquele lugar, você se retirou daquele lugar. E a igreja, o cristianismo, o reino de Deus, ele tem um conjunto de verdades a respeito de Jesus, da obra de Cristo, da maneira que Deus justifica o homem, sobre a igreja de Cristo, sobre a ética cristã. Então isso é a fé. A fé que Judas fala que foi entregue uma vez por todas aos santos. Essa é a nossa fé. A fé é um conjunto de valores que foram revelados nas Escrituras que nós cremos. E algumas pessoas que fazem parte da igreja começam a seguir e pensar e acreditar e valorizar e confirmar que pensam desse jeito, mas como não passaram pelo novo nascimento, em determinado momento não querem mais, mudam de ideia. Um dos assuntos principais sobre a fé é que Cristo é homem, Cristo é Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. Então, se alguém abandona ou nega, ou não quer pensar dessa forma, ele está apostatando da fé, isto é, desse conjunto de valores que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. Então, se ele fala que Jesus é homem, mas não é Deus, ele apostatou da fé. Se ele fala que Jesus morreu, mas não ressuscitou, ele apostatou da fé. Ou que Jesus é homem, mas não é Deus, ele apostatou da fé. Então é um herege. É uma pessoa que não tem os valores e os dogmas relatados, revelados pelas Escrituras. Então muitas pessoas, em algum tempo na sua vida, pertencem à igreja e olham esse conjunto de valores, esse conjunto de verdades, mas de repente, por causa de uma ilusão, de acreditar ou ser seduzido por uma outra religião, mudam, abandonam e passam a negar o que criam antes e passam até perseguir agora o que criam antes e aquelas pessoas que creem de acordo com a Bíblia. Então isso é apostasia. Então pessoas que de repente abandonam não somente as verdades, mas a ética exigida
por aquele que é salvo. Então, a pessoa apostatou. Mas aí é que vem o complemento. Apostatou da fé. Eu posso usar essa palavra, a pessoa apostatou. O que que ela? A pessoa apostatou do ônibus, ela saiu do ônibus. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que apostataram da fé. Pode ser que em algum determinado momento o crente verdadeiro ele passa por uma crise, uma queda, mas aí com o Espírito Santo vai levar ele ao arrependimento, vai chamar ele de volta de forma especial, do jeito que o Espírito Santo sabe fazer, né? E vai convencer a pessoa vai voltar ao que vai rever os seus pensamentos e vai crer novamente. Mas muitas vezes, isso é um alerta que a Bíblia dá. Alguém que passa a pertencer a um grupo, uma igreja boa, que prega as verdades bíblicas e depois de um tempo rejeita, e essa pessoa nunca teve um novo nascimento, nunca creu genuinamente, simplesmente era convencido por aquelas verdades, mas chegou um momento ela diz, eu não creio, eu estava errado, eu não quero saber nada disso, eu sou contra isso. E ela abandona. O perigo é que esse último estágio será pior do que aquele primeiro estágio antes de vir para a igreja. Quando alguém não convertido, não salvo, passou por uma igreja, ouviu tudo isso e rejeita, é perigoso ele endurecer o coração e não ter a capacidade nunca mais para voltar atrás. Porque ele está rejeitando a palavra de Deus, está rejeitando a ação do Espírito Santo de convencer ele para a regeneração. Aí então fica muito difícil. Só uma obra muito especial de Deus na vida dele, muita misericórdia, muita graça, e é uma obra bem forte para que essa pessoa volte atrás. Então tome cuidado, se você frequenta uma igreja, vê essas verdades e não creu em Jesus Cristo ainda, cuidado, porque se um dia você abandonar, desprezar, pode ser que você fique cego para sempre. Não brinque com isso. É um negócio muito sério. Então esses livros aqui vão falar sobre esse conjunto dessas verdades que não se deve abandonar. Por exemplo, o livro de Colossenses vai falar muito sobre Jesus. Ele é o Deus que se encarnou. Ele é a primazia, ele é o primogênito de Deus. Ele não foi criado por Deus. Ele sempre esteve com Deus. Então a supremacia de Cristo. O livro de Gálatas vai nos alertar que se alguém pregar um outro evangelho, um outro tipo de evangelho, que não seja aquele que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, deve ser considerado amaldiçoado. Não somente a mensagem, mas a própria pessoa que está proclamando aquela mensagem. É um alerta muito sério. Porque alguns cristãos dali da Galácia estavam começando a ser seduzidos por alguns judeus. Estavam de boca abertas, como se tivesse vindo uma grande magia. Então Paulo abre os olhos e diz, cuidado! Não entra por esse caminho. 2 Pedro também, Segunda Pedro e Judas, eles têm um conteúdo muito similar, muito parecido. E eles alertam também para essas pessoas que vêm e começam a introduzir grandes malabarismos, grandes misticismos, para enganar, para embotar, para enredar a fé, as pessoas que creem em Jesus, para afastá-lo de seguir essa fé genuína. E 1º, e 2º e 3º João, o apóstolo João escreveu 3 livros com os perigos que podem acontecer na igreja, que podem enfraquecer a fé dessas pessoas. 1 João fala da comunhão que nós temos com Cristo, da coerência. Se nós dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, não bate, né? Como que vamos dizer que amamos a Deus que não vemos e o nosso irmão que nós vemos nós odiamos? É incoerente. Então, nem amamos a Deus também. E João também ainda vai falar, se dissermos que estamos na luz, isto é, pertencemos a Deus, somos salvos, mas ainda andamos nas obras das trevas, é incoerente. Então João nos alerta para a gente cuidar disso. Ele até fala, se nós já cometemos esses pecados aí, ele fala assim, se pois confessarmos nosso pecado a Deus, isto é, concordarmos que o que estamos fazendo é pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, para voltarmos a ter comunhão com Ele.
independente do que nós somos com Ele. O que nós somos em Deus, se somos genuinamente salvos, isso não vai mudar, mas podemos afetar com o nosso pecado a nossa comunhão com Deus. Poderá ser apagado, o nosso testemunho pode ser escuro, trágico, e a nossa luz não brilha e não temos mais fruto quando o pecado está nos dominando. E 3 João vai combater um perigo na igreja, já naquela época, de algum líder que tinha alguma capacidade, mas tomou o poder da igreja. E ele que mandava, ninguém podia fazer nada se não fosse pela autoridade dele. Em vez de ele ser um servo na igreja, como Demétrio era, Gaio era, Diótrefes ele toma o poder e impede com que pessoas tenham comunhão até com os apóstolos. Então, a igreja de Cristo não deve ser cuidada por pessoas que queiram exercer poder dominador. E como nós vemos hoje nisso? Desde o 3º século, a igreja sofreu muito com isso, com esse domínio dos crentes, dos salvos, daqueles que seguiam a Cristo, serem dominados por poderes superiores. Essa hierarquia. Na igreja de Deus não tem hierarquia. Você tem líderes, mas que servem por baixo. E, além da apostasia, da saída da fé, do abandono de uma vida saudável, nós temos livros que falam sobre a volta de Cristo. Cristo ele se encarnou, viveu a sua vida, deu a sua vida, foi sepultado, ressuscitou, voltou ao Pai, mas voltará para estabelecer o seu reino. Então, livros que falam sobre a consumação, os últimos eventos da igreja que vai acontecer. Então, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses foram os primeiros livros que Paulo escreveu. E por ele chegar em toda a igreja e falar que Cristo é Deus, Cristo morreu, Cristo é Deus, Cristo é homem, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou e Cristo voltará, a única coisa que faltava ainda ser realizada é o Cristo voltará, porque as outras coisas já aconteceram. Então as pessoas ficavam com dúvida, quando vai ser isso? Havia algumas ideias nos profetas do Antigo Testamento sobre as últimas coisas sobre a nação de Israel, mas agora a igreja é algo novo no plano de Deus. Quer dizer, Deus já tinha planejado desde a fundação do mundo, mas Deus revelou somente naquele momento, no livro de Atos. Então, tinha muita coisa que precisava ser entendida. As palavras sobre arrebatamento, tribulação, aonde encaixar. Então, 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre a tribulação. E 2 Tessalonicenses, Paulo vai falar então sobre... desculpa, eu inverti. 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre o arrebatamento. E 2 Tessalonicenses, Paulo vai falar então sobre a tribulação. E João, depois de um tempo, ele vai ser colocado num tanque de óleo fervente e depois vai ser deportado para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele tem a visão do dia do Senhor, da consumação total. E ele recebe então a ordem de Jesus, pessoalmente, Jesus ressuscitado, para que ele escrevesse 7 cartas para as igrejas da época dessa fase de igreja que nós estamos vivendo, que já dura 2000 anos. E depois João então vai falar sobre a tribulação e o reino que Cristo vai estabelecer aqui na terra. Então esses são os temas desses livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Toda vez que a gente vai tratar desses livros, esses temas vão ser salientes. Então vamos colocar esses temas dentro da cruz de Cristo. Então a base, o alicerce aqui, veja o pé da cruz aqui. A base, o alicerce é a vida de Cristo. Então o cristianismo não é baseado em pensamento ou ideias de alguém, os sonhos de alguém. Não, é baseado em cima de algo real, existente, histórico. E ele não foi uma idealização de um grupo de pessoas. Não, o cristianismo ele é a revelação, é o Cristo, é o Deus encarnado que veio e ensinou e se revelou e deu o Espírito Santo para que essas pessoas que o seguiam tivessem a capacidade, fossem movidos para que pudessem deixar a verdade escrita. Então, o Evangelho, esses temas, a fé cristã, não é um pensamento de um grupo de pessoas que
chegar a deduções. Não. O Evangelho, as verdades cristãs, é uma revelação. É Deus revela. E o que nós temos que fazer é conhecer e conferir se realmente é isso, palavra com a palavra. Então a base é histórica, é a vida de Cristo. Aí a vida de Cristo vai produzir a obra, isso é o sustento para toda a fé, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra expiatória de Jesus. Essa obra expiatória tem o objetivo de justificar o homem pecador. E justificando o homem pecador, esse homem vai fazer parte da igreja de Cristo, que vai viver um tempo aqui na terra proclamando as verdades e proclamando a volta de Jesus Cristo. Para ajudar a igreja, nós temos os ministros que Deus concedeu os dons, concedeu à igreja para capacitarem, para ajudarem a igreja a se tornar forte, unida e edificada no amor e no vínculo da paz. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, a igreja sempre vai ser perseguida. E quanto mais ela é fiel, quanto mais ela é digna ao Evangelho, mais ela é perseguida. E a tentação da igreja é tentar aplacar essa perseguição se tornando do jeito que o mundo quer. Esse é o maior engano e é o maior perigo que qualquer igreja pode cometer. E a igreja segue a sua história, alguns que vão passar pela igreja, que vão até dar toda a aparência de que são novos na fé, e Jesus Cristo vai chamar de joio, isto é, não são trigo, mas em algum momento eles vão se apostatar, eles vão abandonar. E ao abandonar, pode se tornar até perseguidores da igreja. Ou por causa do seu estilo de vida, por causa daquilo que aparentavam ser, e por ter um novo estilo de vida, eles vão então difamar o nome de Deus. E o mundo vai ficar confuso com isso. Isso daí vai prejudicar muito o nome de igrejas, de pessoas, por causa da atuação dessas pessoas que vêm para dentro da família de Deus. E aí a bendita esperança é que um dia tudo isso termine com a volta de Cristo, aonde ele vai ceiar conosco. A última ceia dele foi lá no cenáculo, e quando ele voltar, então ele vai fazer essa ceia. É a coisa que ele mais quer, porque a ceia vai lembrar a sua obra, dele derramar o seu sangue, dele dar o seu corpo para a nossa remissão. É o sinal da nova aliança. Esses são os temas que nós vamos estudar quando abordarmos cada livro. Qualquer coisa, dá uma olhada no estudo novamente, mas vamos trabalhar nesses assuntos daqui para frente. Então, a vida de Cristo, vamos trabalhar sobre, quando estudarmos os Evangelhos, a obra de Cristo, principalmente o livro de Hebreus, Colossenses também, a justificação, Romanos, Gálatas e Efésios, o ministro de Cristo, Timóteo, 2 Coríntios e os livros de Tito, a igreja de Cristo, Atos, 1 Coríntios, perseguição por Cristo, o livro de Tiago, 1 Pedro, apostasia de Cristo, então Colossenses e outros livros, e a volta de Cristo, então Tessalonicenses e Apocalipse. Que bom que você está nessa jornada, é uma jornada e tanto, é muita informação, mas nós vamos passo a passo, vamos acrescentando e você vai assimilando isso de forma natural. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor moveu homens para deixar registrada a Tua revelação, a Tua verdade, para que nós a conhecêssemos. Que o nosso coração entenda e tenha capacidade, tenha a iluminação do Teu Espírito Santo, para que essa verdade possa tocar, possa mexer no nosso coração e gerar vida em nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, nos amando, nos revelando e trazendo e enviando o Seu Filho para nos regenerar, para nos justificar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até um próximo encontro.